Recentemente, a Fogo de Chão, hoje administrada pela Bain Capital, disse que não descartaria entrar no mercado de capitais, abrindo aí um novo IPO. Procede essa informação? Procede essa informação. Eu acredito que, inclusive com as perspectivas de horizonte da economia americana, isso é uma saída. E enquanto isso não ocorre, a gente segue fazendo o nosso papel. Bom, a Fogo de Chão tem hoje mais restaurantes fora do país do que no próprio Brasil, né, onde nasceu. São 9 aqui no Brasil, sendo 6 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Brasília, 89 nos Estados Unidos, 1 em Porto Rico, 1 nas Filipinas, 1 na Bolívia, 2 no Equador, 1 em Dubai, 7 no México e 1 na Arábia Saudita. Quais são os planos de expansão de vocês? Conta pra mim, Paulo. Olha, os nossos planos são agressivos. Aqui no Brasil, nós devemos abrir uma loja, de 1 a 2 lojas, quiçá, dependendo do plano econômico e como a coisa se desenrolar, até 3 lojas por ano. A começar a partir de? A começar de 2026. Globalmente, você tem notícias sobre as expansões, Estados Unidos ou até outros países? Você comentou antes de começar o programa que provavelmente teria aberturas também na América Latina, não só no Brasil. Os Estados Unidos estão focando a Ásia, a América Latina e eventualmente até a Europa. Olá, mais um DC News Talks no ar. Um programa da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Hoje a pauta é Fogo de Chão, uma empresa que nasceu brasileira, hoje no portfólio da Bain Capital, uma companhia americana de investimentos privados com mais de 185 bilhões de dólares sob gestão. Fogo de Chão é varejo alimentício, rodízio de churrasco, que nasceu em Rio Grande do Sul, chegou a São Paulo na década de 1980 e de lá para cá se expandiu especialmente fora do país. Hoje são 104 restaurantes espalhados pelo mundo. O churrasco brasileiro, feito pela Fogo de Chão, está em 8 países, sendo os Estados Unidos o seu maior mercado, com 89 lojas. Comigo para este bate-papo, que passará pela história da marca, sua expansão e futuro, Paulo Antunes, diretor-geral da Fogo de Chão. Paulo, seja muito bem-vindo ao DC News Talks. Muito obrigada pela sua presença e disponibilidade. Muito obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui no DC News Talks e nessa bancada tão prestigiada por outras personalidades. Muito obrigada. Vamos começar pelo seguinte. Eu queria falar muito da história da Fogo de Chão, mas antes, só para as pessoas entenderem, você hoje é o diretor-geral da marca da Fogo de Chão, da churrascaria Fogo de Chão, conhecidíssima. E você teve outras passagens aí pelo meio de restaurantes, esse meio gastronômico. Conta um pouquinho a sua história até chegar ao Fogo de Chão. Eu tive e foi muito bacana, só é um desafio para a dieta, mas foi muito bacana. Eu trabalhei quase 10 anos no Fasano, cuidei dos hotéis e dos restaurantes, eu fui CEO da empresa. E saí, empreendi, montei óticas, hoje eu opero óticas e voltei para o mercado como executivo, sendo diretor-geral da marca Fogo de Chão, cuido da Operação Brasil, respondo para os Estados Unidos, para o CEO mundial e essa é um pouco da minha trajetória. Trabalhei também na Alpha Graphics, uma empresa de franquia... Aqui da Rua Boa Vista, que foi daqui da Rua Boa Vista. Trabalhei 15 anos nessa empresa que segue aqui no Brasil, já está há 30 anos aqui no Brasil, então tem bastante história. Acho que para quem passou por uma marca como Fasano, que é uma marca que inspira desejo, é uma marca que inspira eficiência em suas operações, não é? Luxo e, enfim, tudo isso que permeia esse universo do luxo. Acho que você chegou num momento em que a marca procurava talvez um executivo com essas qualificações, ou seja, alguém com olho clínico no detalhe, é isso? Eu acredito que sim. E foi um casamento assim muito bacana. Eu tô curtindo muito trabalhar numa marca que tem uma cultura fortíssima, tanto de qualidade quanto de hospitalidade, uma reverência enorme pelo churrasco e pela tradição e que inovou muito nesses últimos anos. Acho que por isso também
tivemos os resultados que estamos colhendo recentemente. Maravilhoso. E vamos falar em seguida dos resultados, mas primeiro eu quero saber da história da Fogo de Chão. Para quem não conhece, nasceu em Rio Grande do Sul e foi criada pelos irmãos Harry e Jair Cozer, é isso? Exato. Tá. Então, a partir daí, criação foi em 1979. 79. Conta pra gente a história. 46 anos atrás, na realidade, foram 4 pessoas, os irmãos Cozer e os irmãos Ongarato, montaram essa operação, tiveram muito sucesso no sul do país. Anos depois, expandiram, trazendo para São Paulo, e que passou a ser o principal mercado. Eles fecharam o Rio Grande do Sul e aí se desenvolveram muito em São Paulo. A empresa deu muito certo no Brasil, tanto que 27, 28 anos atrás eles foram para os Estados Unidos. E aí, com o mercado, com o potencial que tem o mercado americano, aí começaram um crescimento muito, muito grande. Mas quando eles se internacionalizaram, eles ainda eram os donos da marca, certo? Seguiam os donos da marca, o Jair cuidou da operação americana e o Harry da operação Brasil. Foi em Nova York a primeira? Não, a primeira foi em Dallas. Ah, foi em Dallas. Até uma história, foi 2013 em Nova York. Até uma história interessante. Quem deu a dica para que eles levassem a marca para os Estados Unidos foi o George Bush pai, que Meu veio Deus, aqui que bastidor comer, legal. amou a experiência e falou: vocês têm que levar para os Estados Unidos, mas para Dallas, que era onde eles moravam. E aí levaram, e a operação foi um sucesso. E, inclusive, um outro bastidor bacana, eles amavam o pau de queijo. Pau de queijo. Adoravam. E aí a equipe da Fogo de Chão, na época o Jorge Ongarato, um dos sócios desses irmãos que foi para os Estados Unidos, foi com a equipe na casa da Bárbara e do George Bush ensinar a receita do pão de queijo. Meu Deus! Então a empresa cresceu muito e aí depois acabou sendo vendida para fundos de investimento. Está no 4º fundo de investimento, mas acho que eu estou me antecipando. Deixa eu passar a bola para você. Eu ia perguntar como é que a marca sai de um processo de expansão e se internacionaliza, mas você já respondeu. Agora, em 2013, a marca chega em Nova York, né? É uma baita responsabilidade decidir tocar um restaurante brasileiro, 100% brasileiro, com características brasileiras, 100% brasileiras, numa cidade como Nova York, não é não? É verdade, é uma cidade cosmopolita, uma cidade completamente internacional. Mas o interessante é que a Fogo de Chão e o churrasco não é uma experiência que encanta brasileiros. Tanto é que quando nós fomos para Dallas, num primeiro momento. Então conquistou o público americano e aí você conquista um público internacional, né, com um modelo. Com certeza. Quem frequenta a Fogo de Chão nos Estados Unidos? Você acabou de falar que é um restaurante, enfim, adorado pelos americanos. Acho que o sucesso da marca não deixa dúvidas em relação a isso. Vocês têm essas métricas? Quem é que frequenta lá? É americano mesmo? É uma mistura, comunidade brasileira, americano? Como é que é essa métrica? É na sua grande maioria americanos. É um restaurante muito democrático. É um restaurante que atende tanto para almoço quanto para jantar um público business e um público família. E aí, final de semana, é principalmente um público família. E tem brasileiros, claro, quando vem a Fogo de Chão, dá aquela saudade de comer uma receita conhecida para eles, mas é principalmente um sucesso entre os americanos no dia a dia. 89 lojas e com previsão de expansão, acho que Exato. o sucesso está na cara, né? É. Na última década, a Fogo de Chão teve um período aí bem animado, né? Em 2015, estava sob gestão da T8 Lee Partners. E como é que foi essa história com a Lee Partners? Como é que foi esse processo de saída dos fundadores e a tomada aí por parte da Lee Partners? Olha, eu acredito que todo negócio que cresce na proporção que a Fogo de Chão cresceu chama a atenção de fundos de investimento. E quando entra um fundo de investimento, o objetivo é acelerar essa expansão, porque eles têm uma meta de 3, 4, 5 anos depois fazer outra venda. E a Fogo de Chão teve um sucesso tão grande
que está no 4º fundo de investimento. A atual Bain Capital, empresa que eu vi comprando a marca da Rhône Capital. Quando eu entrei em 2019, ela era da Rhône Capital. E nós tínhamos uma meta de crescimento que até foi atrapalhada pela pandemia, Sim. que foi um apagão no mercado de restaurantes e não foi diferente para Fogo de Chão. E até aqui, só fazendo um parênteses, falar um pouco de copo meio cheio e copo meio vazio. Foi uma tragédia aquele período, global. obviamente, para todo mundo, para as famílias, para a economia, para tudo. No entanto, nós usamos esse período, claro, encolhemos, ficamos ali, protegemos a empresa, o caixa, etc. e tal, e voltamos muito mais fortes, porque no período da pandemia nós gestamos uma série de inovações. Aquela loja que eu estava te contando fora do ar, do Shopping Morumbi, que eu diria que é uma das flagships aqui no Brasil, é uma loja que trouxe muitos conceitos novos de como é que a pessoa... Até um parênteses dentro do parênteses, eu estava semanas depois da inauguração da loja, na operação, e parou um senhor, olhou para a marca, olhou para mim, olhou para a marca de novo e perguntou: essa daqui é aquela Fogo de Chão que tinha na Santo Amaro? Eu falei: é a própria. Então, ela se renovou a ponto da pessoa ver a marca, reconhecer, olhar para o restaurante e falar: mas nossa, não parece o mesmo restaurante. Eu achei bem bonita mesmo a loja, não que as outras não sejam, mas aquela me parece uma loja bem conceito mesmo. Então, a Bain Capital, quando comprou da Rhône Capital, viu uma oportunidade muito grande de inovações tendo sido produzidas de uma empresa que respeita a tradição. Então, a gente consegue viver com um pé em dois mundos, que reverencia todo o sucesso que fez ela nascer com essa força e trouxe inovações para que o público possa acompanhar quem come menos, quem quer comer um corte, quem vai comer um hambúrguer. Mas depois eu falo de todas as opções. Por que ela nasceu com força? Ela nasceu com força, eu acho que muito pela cultura do Rio Grande do Sul. Eu digo isso porque grande parte hoje dos funcionários são gaúchos e quando a gente forma a pessoa num projeto de treinamento mínimo de 2 anos, a gente fala que ele se forma gaúcho. Então a gente tem hoje gaúcho de todos os estados do Brasil e até em outros 7, 8 países. Por quê? É uma cultura muito forte de hospitalidade. E quando a gente fala do churrasco, do próprio fogo de chão, fora a parte da gastronomia, tem uma parte de receber, de acolher e de até superar a expectativa daquela experiência muito grande que nós levamos para cada uma das 1.200.000 pessoas que a gente atende por ano aqui no Brasil. Só no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas. Mais de Você tem ideia da 1.200.000. operação global? A operação global, mais de 10 milhões de pessoas, com certeza. Meu Deus. E para manter tudo isso funcionando num padrão, vocês precisam investir em treinamento. Isso nem estava na minha pauta, mas veio. Não tem como você falar em todos os nossos restaurantes o atendimento é exatamente igual. Enfim, acho que é meio isso. Mas você precisa investir em treinamento, o que é muito difícil na área do varejo, principalmente no alimentício, manter essa coisa em funcionamento pleno sem uma taxa de turnover alto, porque é uma problemática do varejo hoje em dia, né? É isso. É complexo, é complexo. E quando você fala de serviço, são pessoas atendendo Sim. pessoas. Então, Como é que vocês fazem para... Como é que é o turnover de vocês? Como é que vocês fazem para manter essas pessoas nesse mesmo pique, atendendo as pessoas com aquela mesma padronagem, vamos dizer assim? olha, eu digo que é relativamente fácil, porque a cultura é tão encantadora, claro, que precisa de um programa que faça com que ela absorva lentamente todos os aspectos que a pessoa precisa absorver. Agora, a cultura é tão encantadora que as pessoas ficam e se desenvolvem, e a empresa crescendo abre oportunidades. Então, hoje nós temos pessoas com 35 anos de empresa, com 30 anos de empresa. Você vai à loja de Moema, tem 2 funcionários com mais de 30 anos de empresa, no mesmo restaurante. Então, a cultura, eu acredito que ajude muito
a que a carreira seja longa, que a pessoa se apaixone pelo que faz e que tenha vontade de todo dia acordar e ir lá fazer. Entendi. A empresa entrou na Nasdaq, mas saiu em seguida, 3 anos após abrir capital, porque foi comprada pela Rowan Capital. E à época foi a decisão da Rowan. Essa saída foi estratégica para a empresa. Como é que vocês avaliam esse movimento que aconteceu, entrada no mercado de capitais e depois saída do mercado de capitais? Como é que vocês enxergam isso? Foi um movimento correto? Vocês entendem que sim? Eu acredito que sim, eu acredito que a cada passo para o crescimento, os fundos de investimento olham qual é, claro, tem um plano, tem uma equação que faça sentido, mas quando se abre capital e se faz um funding através Sim. Levanta dinheiro. do capital que se Ah, trouxe com o IPO, num segundo momento, dependendo do valor das ações, vale a pena fechar o capital e aí o próprio private equity vai fazer o funding dessa expansão para, num outro momento, avaliar uma saída estratégica via abertura de capital, ou via venda para um outro fundo, ou na manutenção das cotas e fazer a empresa crescer para vender num outro momento. maravilhoso. Recentemente, a Fogo de Chão, hoje administrada pela Bain Capital, disse que não descartaria entrar no mercado de capitais, abrindo aí um novo IPO. Procede essa informação? Procede essa informação, eu acredito que, inclusive com as perspectivas de horizonte da economia americana, isso é uma saída, e enquanto isso não ocorre, a gente segue fazendo o nosso papel, desenvolvendo, aprimorando, tendo certeza que as experiências em cada uma das 104 casas são a melhor possível e, inclusive, indo além, né? O objetivo é que a gente consiga descobrir como é que eu dou para você um wow moment. Então, eu observo o que você curtiu, eu vou pedir que traga um outro corte que você gostou, algo que você aproveitou na mesa de salada, ou alguém que esteja com você, a gente vai, olha, ele não gostou do corte, o que eu faço para outro dia até A correção coisas meio fora que instantânea ali, né? instantânea, Ah. para que aquela experiência seja única e tenha a chancela Fogo de Chão. A gente estava falando um pouquinho antes de eu entrar nessa história do mercado de capitais, possibilidade de abrir IPO novamente, sobre o pós-pandemia, que durante a pandemia vocês ficaram muito no back-office olhando o que estava acontecendo e o que poderia ser feito ali, já vislumbrando um momento pós-pandêmico e expectativa aí do consumidor e até mudança do comportamento do consumidor, né? Acho que tudo isso faz parte do pensamento ali do executivo que está olhando para as dores e tentando encontrar as soluções. E você estava me falando que hoje vocês têm 10 experiências dentro do restaurante de vocês. Quer dizer, vocês continuam vanguardistas no sentido de manter uma tradição, né? Os irmãos não têm nada a ver com a marca mais, só para deixar claro aqui, a gente conversava antes do programa, nada a ver, eles são empresários de outras duas marcas, a marca NB e a 348, né? Que são excelentes restaurantes, inclusive. Mas a gente falava também que essas 10 experiências foram sendo agregadas no sentido de muita observação aí do que o consumidor quer hoje. Ele é um consumidor híbrido, é um consumidor que consome em casa, mas quer a experiência do físico, e na experiência do físico ele quer um negócio que seja realmente diferentão. O que você pode falar sobre isso? Estou correta na minha análise? Está corretíssima, Bruna. 10 anos atrás, a experiência, ir na Fogo de Chão, era uma experiência, que era comer o rodízio. Hoje, a pessoa quer um almoço mais rápido, um almoço ali com a equipe de vendas dele, com a equipe do escritório, vai no rodízio de um corte. Cada um escolhe entre 3 cortes, alcatra, fraldinha e costela prêmio, e pode comer um corte à vontade. E vai custar 60% do que custaria a experiência completa, o rodízio. Ou não, é uma data especial, você vai curtir com o seu par, você vai pedir um vinho e vai pedir um dry aged ou um wagyu, que é um corte especial,
É um corte à la carte, está fora do rodízio, que a gente cura dentro de casa e é uma experiência fantástica. Você quer um almoço super rápido? Vai comer um hambúrguer no bar. Você quer um fim de tarde, fumar um charuto? Tem 4 lojas que tem charutaria Aqui em São Paulo. aqui em São Paulo. Pode falar quais são? Jardins, Bandeirantes, Center Norte e Moema. Moema tem Isso uma... realmente eu não tinha a menor ideia que tinha isso. Moema tem uma área ao ar livre, ali as outras 3 com exaustão, com ar-condicionado, com as geladeiras, com uma seleção de charutos. Tá na moda agora fumar charuto, não? Pois é, pois é. Que Eu não fumo, mas adoro o cheiro. Então eu acompanho, eu sento junto e tomo um whisky, um Então, brandy. são condições que vão agregando pessoas e públicos diferentes com objetivos diferentes. É isso. Experiências diferentes, Experiências e diferentes. momentos diferentes. Então, à noite, muitos estrangeiros que estão aqui no Brasil vão, famílias de final de semana, almoços de negócio durante a semana. Então, são ocasiões diferentes, várias experiências para ocasiões diferentes. E vocês, com aquela grande oferta naquela big mesa que vocês têm ali de saladas e frios e etc., é uma coisa que também atende um público vegano, de repente, vegetariano? Atende, e nós chamamos até de market table, porque lembra uma mesa de um mercado, assim, de coisas frescas. E essa foi a opção da Fogo de Chão. Tem receitas, tem coisas muito bacanas, mas tudo para o frescor. Tem churrascarias que vão para o lado de sushi, sashimi e tal. E nós vamos para esse lado de charcutaria, queijos, receitas, tanto tradicionais quanto receitas novas para acompanhar os cortes de carne. Entendi. Ou para os veganos, comer só a salada. Só a salada. É isso aí, Não sei se é um vegetariano. lugar que eles gostariam muito de visitar, não é? E nós temos, Mas até te acho que contei um às vezes exemplo. deve acontecer, né? Acontece. Bom, a gente falou da possibilidade de abertura de capitais novamente. Provavelmente isso é uma diretriz global, óbvio, né, por Sim. parte da Bain Capital. Vocês estão em franco processo de expansão, mas notícia mesmo do IPO, nada. Não, na realidade, eu acredito que tem um momento correto, uma janela de mercado que permita Sempre. eles estudarem. Então, ainda com certeza não é esse o momento, mas estamos atentos e trabalhando para isso. Peguei esse gancho aqui de novo, só para falar. Bom, vocês têm 89 lojas nos Estados Unidos. Estão avaliando aí uma janela de oportunidade para um possível IPO. E aí a gente tem um governo Trump que impôs essa tarifa de 50% no Brasil, e existe aí uma tensão geopolítica envolvendo a guerra na Ucrânia, a Rússia, a China, enfim, existe uma tensão entre países, né? Países de muita relevância econômica. Isso acaba mexendo com a decisão, né? Com certeza, de muitos empresários, de muitos fundos. Eu queria entender, de alguma maneira, o tarifaço do Trump pega vocês no sentido dessa carne chegar lá para esses 89 restaurantes americanos? Eu acredito que momentaneamente, eu entendo que essa é uma crise política acima de qualquer questão comercial, essa é uma crise política. Né? Eu acredito, aqui do Brasil, eu não moro nos Estados Unidos, então é difícil ler, mas eu imagino que o Trump vai fazer tudo o que fizer para dar o recado político que ele queira dar com outros países ou com o Brasil, e que nos 3 próximos anos de governo dele ele vai focar na economia, porque está claríssimo que quem elege nos Estados Unidos é o financeiro, é a economia. Sempre, em todos os lugares. Então eu acredito que vai entrar no trilho e não vai... Ao contrário, talvez isso auxilie que haja uma aceleração da baixa de juros. Era um objetivo dos bancos centrais de qualquer país que está com um juro mais alto, fazer com que a economia arrefeça para poder baixar os juros.
e isso provavelmente vai incentivar e aquecer as bolsas de investimento pelo mundo todo. Para vocês isso pode ser uma boa notícia. Então eu Mas o acredito. tarifaço não é legal, né? Para quem Não, mexe com os tipos de definitivamente não. alimentos, carne, etc. A curto prazo, eu acho que não, e acredito que a médio e longo prazo vai se resolver, porque as questões econômicas se impõem às questões políticas. Na minha opinião, a Se os médio e números longo prazo. começarem a ficar muito ruins, aí, sei lá, enfim, Exato, e a vão vir economia muito pressionada, a inflação pressionada, ele vai precisar fazer alguma coisa, né? vão vir pressões de todos os lados, e aí quem manda é o bolso. Né? Exatamente. Bom, a Fogo de Chão tem hoje mais restaurantes fora do país do que no próprio Brasil, né? Onde nasceu. São 9 aqui no Brasil, sendo 6 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Brasília, 89 nos Estados Unidos, 1 em Porto Rico, 1 nas Filipinas, 1 na Bolívia, 2 no Equador, 1 em Dubai, 7 no México e 1 na Arábia Saudita. Quais são os planos de expansão de vocês? Conta pra mim, Paulo. Olha, os nossos planos são agressivos. Aqui no Brasil, nós devemos abrir uma loja, de 1 a 2 lojas, quiçá, dependendo do plano econômico e como a coisa se desenrolar, até 3 lojas por ano. A começar a partir de? A começar de 2026, de 1 a 2 lojas. Claro, nós somos muito cuidadosos em buscar o ponto, em estar próximo das pessoas, em ter ali uma força gravitacional, um fluxo de pessoas, para que seja conveniente também as pessoas irem na Fogo de Chão. Eu acho que Campinas poderia ser um foco de vocês, né? Estive lá 2, 3 semanas, então é uma das Olha o sinal aí vindo. Olha o sinal. E globalmente, notícias sobre as expansões, Estados Unidos ou até outros países. Você comentou antes de começar o programa que provavelmente teria aberturas também na América Latina, não só no Brasil. Os Estados Unidos estão focando a Ásia, a América Latina e eventualmente até a Europa. Então, com franqueados que tenham experiência no setor, que já sejam operadores de qualidade, e aí nesses outros países serão franquias. Agora, Brasil, Estados Unidos é a expansão de lojas próprias. E os Estados Unidos têm um plano muito agressivo de expansão nos próximos anos, de mais de 10 lojas ano. Em alguns anos eles vão abrir mais de uma loja por mês, todos os meses do ano. Então, a partir de também esse ano. A partir de já. A partir de já está acontecendo. Já está acontecendo. Acho que eu vi em algum lugar que esse ano a previsão eram 15 lojas. Exato. Então vai isso. Abrir. Tem meses que tem 2 inaugurações no mesmo mês. E me fala uma coisa, aqui na América Latina tem ideia de que país seria o alvo aí da Bain Capital? Olha, tem muitos países sendo conversados, Chile muito próximo, Peru, enfim, tem outros países para em breve a gente poder comer um bom churrasco. Agora, as lojas próprias. Aqui no Brasil todas são lojas próprias. Todas. Estados Unidos todas lojas Também. próprias. Demais países que eu citei aqui, franquias? Tudo franquia. Na realidade, eles são master license, eles têm a operação do país. Perfeito. E têm combinado um determinado número de lojas para abrir ao longo do tempo. Então tem toda uma combinação sobre expansão. Exato. Não é que eu comprei a franquia e tá comprada a minha, não quero mais expansão. Não, meu filho. O acordo aqui você quer a nossa marca, então você vai precisar expandir. Principalmente, principalmente escolhendo parceiros que tenham potencial de porque expandir. também, exatamente. Eu já conversei com alguns franqueadores aqui e eles falam não. Claro. Eles falam, vem alguém, sei lá, estou interessado em abrir uma loja com a sua marca. Eles analisam o perfil e falam, desculpa, não posso. Ainda mais para Fogo de Chão, que não está para o curto prazo no mercado. Uma empresa de 46 anos está para o longuíssimo prazo. Então tem que ter parceiros que invistam em décadas de desenvolvimento da marca junto conosco. E dá errado também? Ou seja, às vezes fecha, acontece esse tipo de coisa? Olha, ou esse índice é bem baixo, sei lá. Olha, não na minha gestão que eu tenha visto fora do Brasil. Agora, nós relocamos lojas aqui no Brasil porque o entorno da onde nós estávamos não estava com a qualidade que estava quando nós abrimos a loja. Então, isso acontece com o restaurante de ser relocado. Claro, erros acontecem, mas hoje acho que com a experiência que nós temos... Difícil. Tem bastante know-how, né?
A assessoria de vocês falou pra gente que a companhia vem crescendo mais ou menos anualmente em torno de 15% desde a retomada pós-pandemia, com mais de 28 inaugurações globais desde 2023, expectativa aí de mais de 30 a 35 até o final de 2025, com investimentos aí que giram em torno de 8 a 10 milhões por loja nova, né? É, o- quando vocês, quando vocês decidem, escolhem esses locais, você acabou de falar, né, que tem uma questão gravitacional, etc. Mas deve ter também uma análise, porque ela é igual em todos os lugares, certo? Certo. Então ela tem um nicho, não é que ela é mais barata, será mais barata no Chile, ou ela é mais cara nos Estados Unidos, ou existe uma disparidade de preço? Não, as experiências são iguais e o posicionamento é igual em todos os locais. Quando da escolha da loja, aí tem estudo de geomapeamento estratégico para ver qual é o fluxo de pessoas, quantos minutos de carro está na loja, que perfil de pessoas, se é o perfil econômico que nós temos, a abrangência que hoje ele é muito maior, então você não atrai só para o rodízio, você atrai para o rodízio de um corte, para um hambúrguer, para um Charuto, charuto, para um chopp, enfim, para um peixe. Então peixe é hoje, bom. para só o buffet de salada, então para almoço e jantar durante a semana e almoço e jantar no final de semana. Cês Então toda essa precisa ter muita gente em volta, a densidade populacional precisa ser toda essa grande. E demografia tem que aí, estar lá. vocês, porque tem marca que não se instala em lugares que tem menos de 1 milhão de habitantes, por exemplo. Uhum. Vocês têm esse corte também? Nós não temos esse corte de número por cidade, Ah, mas muito provavelmente sim. Muito provavelmente esse seja um dos cortes. A gente hoje não tem porque você fala nós para a estamos Operação Brasil. nós estamos aqui no Brasil por hora expandindo só São Paulo, Rio e Brasília. Então já são cidades das maiores capitais, São. né? Mas Campinas é um lugar. Olha lá. Aqui, ó. Não é porque eu sou da região de Campinas, é porque eu de fato acho Campinas uma cidade muito Mas vibrante. é muito Ela tem um ar próspera. cosmopolita e ela tem dependendo do lugar ali, ela tem um potencial aquisitivo interessante. E com o crescimento das duas, de São Paulo e Campinas, daqui a pouco vai ser uma cidade só, né? Daqui a Exato. pouco uma encosta na outra. Exatamente, exatamente. Eu queria só entender por que que o modelo de franquia não é um alvo para vocês no Brasil. A gente vê índices muito bons aqui do mercado brasileiro de franquias, né? Em 2024, por exemplo, teve um crescimento de 13,5%, chegando aí a um giro de mais de 270 bilhões de reais, segundo a última pesquisa da Associação Brasileira de Franchising. No primeiro tri desse ano já teve uma alta de quase 30%, quer dizer, é um segmento que vem atropelando mesmo o mercado e vem como uma alternativa para um pequeno empreendedor, uma pessoa que quer empreender num negócio pequeno, com negócios e modelos muito variados. Mas não é o modelo de vocês aqui no Brasil. Aqui no Brasil bom, primeiro é um mercado onde a empresa nasceu e a fonte de cultura e de mão de obra é muito importante para o nosso desenvolvimento. Uhum. Então, ter a operação própria de um mercado que a gente já domina e temos capital para expandir faz muito sentido. Agora, em países onde ter um operador local, digamos, uma pessoa que entenda a cultura e que faça os ajustes para operar naquele país, faz muito sentido ir com franquia. Perfeito. Eu queria entender que você falou que entre todas as experiências hoje possíveis dentro do restaurante, a gente tem charuto, a gente tem uma série de hoje movimentos aí no sentido de trazer um público que não seja exatamente o cara que quer só comer muita carne. Entre os modelos de negócios da Fogo de Chão, as coisas foram se remodelando na pós-pandemia. A gente já falou sobre isso. E aí, vocês têm um serviço hoje que é o Fogo to Go. Quer dizer, você está criando novos produtos dentro de um produto. Ou seja, vocês entraram no iFood. Eu queria que você explicasse isso pra gente. Foi a pandemia provocou isso, um momento onde todo mundo estava fechado e estava dentro de casa. As pessoas queriam a experiência fogo de chão. Então, em 15, 20 dias, nós colocamos um projeto em pé, estudamos o que seria entregar
no ponto que você quer, saindo da loja, que às vezes leva 20 minutos até chegar na tua casa. Nossa, realmente é uma conta que parece que não fecha. Então, se a pessoa quer ao ponto, a gente solta mal passado que vai chegar ao ponto na casa da pessoa. Desenvolvemos embalagens para isso. Então, quando eu te falei que nós usamos esse período para gestar muitas mudanças e inovar, esse foi um deles. E deu certo. Deu certo, hoje representa 5% do nosso faturamento. Eu recebi aqui 6%. Eu arredondei. Então tá bom. Só pra gente confirmar a informação. 6% do faturamento. Bom, o restante do faturamento provavelmente é venda em loja. Em loja, É venda em loja. Exatamente. Perfeito. A gente já perguntei o que movimentou a Fogo de Chão em direção a esses novos formatos. Essas modalidades também estão presentes em outros países ou não? Isso é uma experiência Brasil e ficou aqui mesmo? Isso é uma experiência Brasil e ficou aqui. E alguma coisa vocês exportaram? Ou seja, alguma ideia que surgiu aqui ou algum serviço que você passou a oferecer e que acabou se expandindo mundo afora? Olha, os Estados Unidos acabou desenvolvendo, até pelo número de lojas, muitas inovações. E pela empresa ser americana, o caminho natural é que nós implantemos as inovações que eles fazem lá. Então, para que haja uma experiência só nos Estados Unidos ou no Brasil. Mas é claro, com coisas bacanas que são desenvolvidas aqui, eles vêm e levam para lá, seja receitas, sejam treinamentos ou maneiras de fazer negócio no dia a dia. E me fala uma coisa, você tem ideia da quantidade, quantos tipos de carne vocês oferecem no rodízio de carne? São 18 tipos. 18 tipos. E tem alguma carne que passou a ser a carne que todo mundo quer? O Wagyu. Olha, o Wagyu, ele não tá no rodízio. Ele é pedido à não parte, dá, né? ele é Ele tem um preço especial, é a carne mais cara do mundo. E tem uma outra questão. Se você come um Wagyu com um índice de marmoreio 5 ou 6, que é o que a gente serve, você vai comer 1 2 fatiazinhas. Você fica... Aquilo tem mas esse marmoreio é a gordura. É a gordura. É uma explosão de sabores, mas é para você... degustar. Por isso essas peças são vendidas pequenininhas também, menores, né? Exatamente. Então, o que é muito comum é que as pessoas venham, peçam a experiência completa, que é o rodízio, e aí depois, numa mesa de 4, de 6 pessoas, pede uma peça ou de dry aged ou de Wagyu para compartilhar e cada um come 2 fatias ali para encerrar a experiência num tom altíssimo. Você falou mais no começo que vocês atendem mais de 1 milhão de pessoas. 1.200.000 pessoas, deve chegar a 1.250.000 pessoas esse ano. Tá, principal mercado, São Paulo, porque a maioria das lojas está aqui. Porque a maioria das lojas estão aqui. Exatamente. E você tem ideia da quantidade de quilos de comida que vocês servem? Só de carne este ano deve bater 130 toneladas. Só no Brasil? Só no Brasil. E é um número superior ao ano passado? Sim. Nós abrimos lojas esse ano, estamos expandindo, então estamos sempre crescendo. E a última loja foi Tamboré, é isso? A última loja foi no Shopping Tamboré, que nós inauguramos há 6 meses e está um sucesso. É uma loja menor, mas muito charmosa, com a churrasqueira no salão, com um bar fantástico, uma conveniência de um valet service na porta. Então, eu sou fã dessa loja. Que legal. E você pode falar pra gente qual vai ser a próxima loja? Olha, eu não posso falar a loja, mas posso falar a cidade. Ótimo. Vai ser no Rio de Janeiro no ano que vem. Que legal. Você me parece muito entusiasmado com o seu trabalho. Será que é porque é uma parte muito gostosa da vida da gente poder sentar à mesa e se alimentar e trocar? Como é que o que que te move, o que te motiva a trabalhar num estado de espírito feliz assim? Olha, você tem faz muito sentido o que você falou. Trabalhar com um negócio tão prazeroso quanto esse é muito bacana. Agora, claro, por trás da cena ali, tem muito trabalho. É uma empresa como qualquer outra, com desafios, budget, entregas, etc. e tal. Mas a Fogo de Chão é uma empresa diferente. O que eu te falei da cultura é algo muito bacana de ver. Hoje, na Fogo de Chão Mundo, nós estamos falando de mais de 12 mil pessoas trabalhando em volta de uma cultura que eles veem que é genuína,
que as pessoas vivem aqueles valores, não é só um quadro na parede. A empresa está crescendo, as pessoas crescem junto. E, para fechar, trabalhar com algo que dá prazer para os clientes é muito prazeroso para quem está prestando o serviço. Então, os agradecimentos, os sorrisos, ver essas mesas e esses clientes que são muitos deles são cativos há 20, 30 anos, né, que voltam e que a gente sabe do nome, da história, da família. Então tem tudo a ver, esse caldo de cultura é o que traz essa alegria. Eu fico aqui com tudo que a gente falou durante a entrevista, com o fato de que a empresa me parece uma empresa saudável, uma companhia saudável, economicamente, financeiramente falando, e é uma empresa que tem dado lucro para esse fundo de investimento, Paulo? É uma empresa saudável, é uma empresa forte, é uma empresa que ao longo dessas quase 5 décadas só cresceu, só inovou, e eu acho que principalmente é pela resposta dos clientes. É algo que é um modelo que vem se reinventando, respeitando as origens e que só tem boas notícias à frente em função das últimas coisas que nós fizemos. Legal. E que palavra você usaria para definir a churrascaria Fogo de Chão? Com certeza, diferentes experiências num só local. Ótimo. Paulo, acho que a gente cobriu tudo aqui que estava previsto no nosso roteiro de entrevistas. Eu quero deixar aberto aqui para que você faça as suas últimas considerações, se é que você tem para fazer. Eu gostaria primeiro de agradecer esse espaço, vocês abrirem esse espaço para Fogo de Chão contar um pouco da história. E eu queria deixar um convite para você, Bruna, e para as pessoas para essa tua audiência tão qualificada, que venham na Fogo de Chão, que eu costumo usar uma expressão assim, nós vamos pegar no colo e que essa vai ser uma experiência como a que eu tenho praticamente todo dia na empresa. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui, obrigada pelo seu tempo, seu deslocamento. A gente fica na região central, você estava lá no Brooklyn. Eu sei da dificuldade que é atravessar e você deve ser super ocupado, então eu sempre agradeço muito os executivos que vêm aqui. Obrigada mesmo. Imagina, obrigado pelo carinho. Até a próxima e as portas aqui sempre abertas para vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Termina aqui mais um episódio do DC News Talks. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.